porque também ao mesmo tempo, hoje em dia parte do rendimento dos agricultores já é feito através também de uma parte de subsídios, ajudas diretas. Hoje em dia cerca de 20%, entre 15% e 20%, das receitas da agricultura já é feita através das ajudas diretas que vêm do FEOGA e algumas das quais nós negociamos com a reforma da PAC. Aliás, a reforma da PAC veio precisamente a dar alguma estabilidade dos rendimentos, porque quando houver anos de seca ou anos de baixa de preços, há uma fatia do rendimento do agricultor que não lhe escapa, que ele tem sempre. Penso, portanto, que foi o reconhecimento desse esforço de investimento dos agricultores e esta grande aposta que eles fizeram com o nosso apoio para investir no futuro, para agarrar o futuro, que nos levou a nós, há poucos meses atrás, a lançar estas linhas de desendividamento e de relançamento de atividades para eles poderem, digamos, solver os seus compromissos. Acha que a banca está a cumprir da melhor maneira essas instruções? Há banca e banca. Ou não estará a banca a aproveitar uma boa parte dessas medidas em proveito próprio? Há alguma banca que possivelmente se aproveitará desta generosidade das medidas públicas para isso, mas eu tenho informações de que a maioria da banca, pelo menos a banca que tem mais empréstimos na agricultura, aliás com cujos presidentes eu tenho trabalhado frequentemente, têm sabido compreender esta situação e temos da parte deles uma promessa de que irão ser sensíveis e não se irão aproveitar destas medidas para também ganhar uma parte para si. Aliás, a própria banca tem interesse em aproveitar estas medidas, porque a nenhum banco interessa que execute terras dos agricultores, que de repente compre propriedades porque vai à execução. É muito mais importante, de facto, aproveitar estas linhas de crédito e negociá-las num espaço alargado, porque o Governo baixa as taxas de juros com a bonificação que dá e é possível renegociar as dívidas num horizonte mais alargado. O Sr. Ministro disse há pouco que uma parte dos fundos iam para os investimentos privados e falou nomeadamente nas estruturas de comercialização. Eu gostava de lhe falar de alguns exemplos concretos. Vamos, por exemplo, ao caso da fruta. Realmente, como se sabe, houve manifestações muito fortes o ano passado dos agricultores portugueses que assistiam impotentes à entrada de fruta estrangeira no nosso país a preços perfeitamente imbatíveis, maçã a 15 escudos ou 20 escudos. O Governo anunciou nessa altura um pacote de 230 milhões de contos de apoio à comercialização. A maior parte destinava-se, como sabe, à continuação de um programa do mesmo tipo que já existia e cerca de 30 milhões de contos destinavam-se à criação de uma sociedade de capital de risco. Eu pergunto-lhe concretamente, onde é que está essa sociedade? Alguma empresa pode recorrer a ela, se quiser, neste momento? Não, são 130. Nós estamos a falar de números muito diferentes. O capital de risco era uma pequena parte deste pacote. 30. 30, sim, 30, sim. Eu disse 30, mas em termos de subsídios era muito menos. Todo este pacote está aprovado. Mas está a funcionar, está a funcionar. O único que ainda não foi aprovado, a única parte que não foi aprovada foi o capital de risco. Exatamente. Porque a Comissão Europeia levantou dificuldades porque era um ato inovador, mas deu-nos algumas promessas de que iria aprovar o capital de risco no próximo ano, no novo quadro comunitário de apoio. Tudo o resto está a funcionar. Temos hoje em dia já cerca de 3 dezenas de produtos que têm uma denominação de origem já reconhecida, portanto está a funcionar a valorização da qualidade dos produtos. E da marca. Reforçámos os apoios aos projetos de investimento, ainda agora vem mais um pacote de projetos novos de comercialização e transformação que foi aprovado e, sobretudo, estamos a trabalhar para haver um corpo de fiscalizadores e controladores da qualidade a nível nacional, porque nesta altura, repara, o mercado único para nós é uma novidade e temos que aprender a lidar com ele. Nós não podemos fechar a fronteira, mas devemos ser exigentes em termos de exigir o cumprimento das regras do jogo no que respeita à rotulagem e no que respeita às regras de qualidade. Por exemplo, no caso da fruta que citou, que é um dos casos que mais nos preocupa, com a ajuda da Inspeção Económica, da GNR Guarda Fiscal e com os nossos serviços, nós nos últimos meses, desde abril, já apreendemos mais de 12 mil toneladas de fruta que não tinha condições de qualidade para entrar no nosso mercado. Vamos falar de um outro caso com bastantes semelhanças, que é o caso dos porcos, justamente, onde também há dúvidas quanto à qualidade de certa carne que entra. Como sabe, os suinicultores, a suinicultura representa 30% da atividade pecuária portuguesa. O Governo tomou medidas de proteção ao setor, que os suinicultores apreciaram e que, aliás, por isso vão fazer provavelmente com que o Governo tenha de enfrentar o Tribunal da Comunidade. Mas o Sr. Ministro sabe que a Federação dos Suinicultores Portugueses continua a pensar que se não forem tomadas mais medidas excepcionais, o setor, no dizer da Federação, poderá estar totalmente arruinado dentro de 2 meses. Eram declarações do Presidente da Federação ainda esta semana ao Telejornal.
Mais uma vez, são os custos de produção que não permitem que a carne de porco seja competitiva, mas aqui há a acrescentar o preço das rações e em especial dos cereais. Os suinicultores têm pedido repetidamente, como sabe, ao Governo, apoios compensatórios à diferença do preço dos cereais entre os países produtores do centro da Europa e Portugal. O Governo está disposto a conceder esses apoios e a salvar a suinicultura portuguesa com mais medidas? Vamos por partes. Primeira questão. A suinicultura em Portugal está a passar por um momento difícil, como está toda a suinicultura europeia. Já sabemos, aliás, há excesso de produção. O problema é um aumento enorme da produção Exatamente. A nível da Europa. O porco é um produto de ciclo e, portanto, este ciclo, segundo estimativas da Comissão Europeia, poderá estar passado em fevereiro, março ou abril. Portanto, esta é uma questão de fundo. E acha que a nossa suinicultura resiste até lá? Portanto, o problema da nossa suinicultura não é específico de nós. É um problema europeu no seu conjunto. Há claro, porcos a mais. Esta é uma questão. Essa é uma questão. Segunda, a grande preocupação que o governo português teve em compensar o setor pelo mercado único foi precisamente o abastecimento de matérias-primas a preço mais baixo. Como sabe, hoje em dia os nossos preços de cereais são iguais aos da Europa. Claro. Há apenas o custo de transporte, que também se aplica, aliás, para a carne que vem de fora. É igual. Mas é evidente que um produtor do norte da Europa que está ao lado do armazém do cereal tem o cereal mais barato, não é? Sim, mas também um porco que chega aqui importado de Espanha ou da Dinamarca também paga o custo de transporte. Claro. Mas por isso mesmo é que nós, como nós somos um país dependente de matérias-primas para a suinicultura, aliás, é um setor em que 70% do custo de produção é alimentação, uma parte da qual é importada, eu me preocupei muito nas negociações com a Comunidade Europeia em garantir um abastecimento de matérias-primas a preços mais baixos. E por isso é que negociei um abastecimento de 500 mil toneladas de milho vindo da América, dos Estados Unidos da América, que foi aprovado em julho do ano passado, em julho deste ano, aliás, julho deste ano, e que ainda não está disponível. E que está já uma proposta da Comissão de Regulamentação que foi apresentada há cerca de 3 semanas e que eu espero que seja aprovada no Conselho de Dezembro, que é em 15 de dezembro. Portanto, nós estamos a trabalhar para, com mais tardar em janeiro, este milho cá chegue a preços mais razoáveis, precisamente para compensar o efeito periferia. Agora, obviamente, como sabe, também a nossa pecuária intensiva, não só a suinicultura, mas também a avicultura, porque no passado em Portugal os preços de cereais eram muito altos porque havia uma proteção ao setor, também encontraram formulações para rações em que uma grande parte não vem dos cereais, vem de outras matérias substitutas, como por exemplo a mandioca, o core gluten feed, etc. Portanto, não ponhamos tudo nos custos de produção, porque quando nós vamos buscar sojas ou core gluten feed, vamos buscá-los à América, por exemplo, ou à Tailândia, no caso da mandioca. Portanto, vem tudo de fora. Agora, nós reconhecemos que há, de facto, um efeito de periferia e é por isso que nos estamos a empenhar junto da Comissão Europeia para que este milho venha mais depressa, o mais depressa possível, para termos mais defesas em relação a esse efeito de periferia e dependência.